Mas nós estamos falando, esses dias agora, fazendo uma série sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. O que nós falamos semana passada? Quem lembra? O cinto da verdade. Para que serve o cinto? Segurar as calças, não é assim? Então, a verdade é que sustenta a nossa crença. A verdade é que nos sustenta para caminhar em Deus, para caminhar debaixo da verdade, porque sem a verdade nós somos facilmente enganados, certo? E hoje nós vamos para a segunda arma, segunda peça dessa armadura, né? Mas antes disso aí, né, vamos continuar aprendendo como combater o bom combate da fé e quais são as armas que o nosso Pai entregou nas nossas mãos para lutarmos. Mas vamos lá primeiro para Efésios 6, que é onde fala sobre a armadura de Deus, no versículo 14. Ele fala assim, ó: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ou seja, falando da verdade, e hoje nós vamos falar sobre a couraça da justiça. Amém? O que você entende por uma couraça? Pode falar, né? É o quê? Pode falar, Marcos. Está fazendo mímica hoje? Algo que protege essa região aqui abdominal, não é isso? Né? A couraça, hoje em dia, se fosse hoje em dia o apóstolo Paulo olhando ali, ele ia falar assim, ó, um colete à prova de balas, entendeu? É uma couraça, não é? À prova de balas, né? Naquela época ele não tinha bala ainda, né? Mas é uma couraça, e fala que há justiça, certo? Então hoje nós vamos entender um pouco como que nós vestimos a couraça da justiça, certo? Todos nós, quem crê em Jesus, nasceu de novo, certo? E quando nós nascemos de novo, nós precisamos ter a mentalidade que nós nos tornamos um soldado de Cristo aqui na terra, né? Nós falamos aqui há 2 semanas atrás, né, sobre o diabo, que o diabo está aí, ele está bem vivo, e o objetivo do diabo é roubar você, matar você e destruir você, e eu também. Esse é o propósito dele. Só que ele já foi completamente derrotado. Ele é derrotado. E você é totalmente, aliás, você é mais do que vencedor por meio de Cristo, certo? Então, se nós somos vencedores, tem uma batalha, e nós estamos no meio dessa batalha. E nessa batalha nós vestimos uma armadura. A armadura que não é minha, que não é sua, a armadura que é de Deus. Então, a nossa salvação, ela é apenas o início da jornada de um guerreiro de Cristo, certo? E o processo de vestir a armadura é o nosso treinamento militar, para que a gente não fique vulnerável ao inimigo. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre uma outra arma dessa armadura, que é a couraça da justiça. Amém? Ali, aquele soldado lá, ó, tá parecendo o Berg, né? É o Berg, né? Olha lá, couraça lá, assim, ó, né? Protegendo o coração, protegendo os órgãos vitais ali, entendeu? Então, a couraça da justiça é a segunda arma, a segunda peça da armadura de Deus que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Então, assim como o cinturão da verdade, a couraça da justiça também é uma arma de defesa, certo? É uma arma que você defende, para você não ficar vulnerável diante dos ataques do inimigo contra você, certo? Vamos lá então para Romanos, vamos entrar um pouco mais fundo, né? Romanos capítulo 5, versículo 17 a versículo 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Acho que eu já preguei aqui umas 10 vezes esse texto aqui na igreja, né? Que nós fomos justificados, certo? Eu vou perguntar para você aqui, ó, né? Olha para mim aqui, todo mundo, né? Você é justo? Pensa direito, né? Pensou direitinho? Você é justo? Vou perguntar de novo, você é justo? Por quê? Porque você faz coisas boas? Porque você é muito obediente? Por quê? Aqui está escrito, né? Por causa da obediência de um só, muitos foram feitos justos. Sim, uma religiosidade, que é uma falsa religião, né? Ela tenta ensinar que nós conseguimos ser justos, ser santos, ser aceitos por Deus mediante os nossos próprios méritos. Mas a graça de Deus, ela nos mostra que nós somos justos diante de Deus por causa dos méritos de Jesus. Nós fomos justificados pela fé em Jesus. Amém? Então assim, eu vou fazer só um breve comentário, para frente a gente avança um pouco mais, né? Mas aqui nesse texto está dizendo que pela ofensa de um só veio a condenação a todos os homens. Quem é esse um só? Adão. Então Adão pecou e por causa do pecado de Adão ele contaminou a semente. Ou seja, a descendência dele veio da semente dele, certo? E toda a semente depois de Adão veio contaminada até Jesus, até o Cristo. Porque quando veio Jesus, ele não veio da semente de Adão, ele veio da semente do Espírito Santo, certo? Então Jesus foi o único homem que nasceu, que nasceu espiritualmente vivo depois de Adão. Foi o único. Então a semente de Jesus, está vendo aqui, fala sobre um Adão e um outro Jesus. Então a semente de Jesus é o que nós recebemos ao nascer de novo. Certo? Vamos explicar aqui. Às vezes a gente vai explicando, fica meio confuso, né? Então, a justiça é um presente gratuito. Certo? É muito importante, uma frasezinha simples, mas quando você entende ela, que a justiça, ela é um presente gratuito para você. Certo? Naquele texto nós lemos, fala assim, que o dom da justiça, o dom é o mesmo que dádiva, é o mesmo que presente. Então nós recebemos a condição de justos, recebemos a justiça de Deus como uma dádiva, como um dom, como um presente. Você creu em Jesus, nasceu de novo, você automaticamente foi feito justo. Amém? Um dia eu estava pregando sobre isso, a gente funcionava lá perto da Avenida Mato Grosso ainda, né? E tinha um bêbado aqui no meio do culto, né? E o bêbado lá, e tinha um irmão conversando, né? Eu falei, você é justo? Aí o bêbado, pergunta para mim, pastor, pergunta para mim. Aí eu caí na bobagem de perguntar para ele. Ele falou, só não, senhor, só não, senhor. Eu falei, rapaz, e aí, como é que eu vou explicar para o bêbado a situação? Né? Mas graças a Deus, né? Você é justo. Amém? Glória a Deus. Não é por seus méritos, é por sua fé em Jesus. É pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi o único que nasceu da semente de Deus. Então, ele era o único que tinha condição de trazer a justiça a todos os homens. Amém? Então, a justiça, ela é um presente que nós recebemos. Nós éramos incapazes de alcançar essa condição. Então, quando nós nascemos, olha só, quando eu nasci do meu pai e da minha mãe, certo? Eu herdei uma natureza de pecado que veio de Adão.
Certo? Você, quando nasceu da sua mãe, você já nasceu com a semente de Adão. Então você já nasceu em pecado. Então você era um pecador, não pelo que você faz, não pelo que você fazia, mas pela semente, pela herança que você recebeu. É simples, mas é difícil de entender, né? Entendeu? Então assim, todos são pecadores. Por quê? Porque nasceram de uma semente contaminada. Isso aí nós chamamos de o homem de velha natureza, de natureza do pecado, certo? Então nós fomos gerados dessa semente que foi corrompendo ainda mais ao longo do tempo e das gerações. Aí você consegue entender algumas coisas assim, ó, por que pessoas nascem às vezes com um problema físico, com deformação física, só que Deus criou lá? Não, porque essa semente que veio de Adão, ela foi se corrompendo ainda mais. Aí tem muita coisa que a gente vê no mundo hoje, e muitas pessoas falam, por que Deus permite isso? Não, não é Deus que permite. É a natureza de Adão, é aquela semente de Adão que foi se contaminando ainda mais a cada dia. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Certo? Quando você vai lá para Romanos 7, você vê lá que desventurado o homem que sou, mas ele chega no capítulo 8, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, olha só, nós recebemos primeiro essa herança de Adão. Não somos pecadores apenas por cometer pecados, mas porque nascemos com a natureza do pecado em nós. Adão te deu uma natureza de pecador, um presente gratuito. Você recebeu de graça a condição de pecador. Olha só, nenhum pai ensina o filho a desobedecer. Nunca ensinei o Mateus. Mateus, desobedece, né? Aprendeu sozinho, parece que estava dentro dele, né? É assim lá na sua casa também, Márcio, né? Quem tem filhos aí, né? Ninguém tem filho, mas o povo aqui é ruim de serviço, né? Parece que aprende, não sei de onde é que ele aprende, entendeu? Aliás, eu sei, né? É da natureza pecaminosa que vem dentro do ser humano, certo? Então nenhum pai ensina os filhos a desobedecer, a mentir, etc. Mas um dia eles começam a fazer exatamente isso. Sabe por quê? Porque eles são pecadores de nascimento. O pecado veio da semente que o gerou, veio de Adão. Mas em nós, quando nós nascemos de novo, a semente da qual nós fomos gerados é uma semente pura, e ela vem de Jesus. Então nascemos de novo com a natureza de Cristo. Então quando nós recebemos a natureza de Cristo, quando nós nascemos de novo, nós somos feitos justos em nossa essência, ou seja, no nosso espírito, nascido de novo. O que nasceu de novo quando você creu em Jesus? Seu corpo, alma ou espírito? Você estava lá, certo? Com a semente de Adão, você nasceu pecador, né? E aí você estava lá, vivendo o mundo, né? Igual Homem-Aranha. Como é que é a musiquinha lá, Mateus? Do Homem-Aranha, né? Caminhando lá, não é assim, né? Aí tropeça, cai, não enxerga direito por causa do óculos, né? Então assim, você nasceu desse jeito, mas de repente você creu em Jesus, e você se tornou filho de Deus, certo? Que foi? Muito engraçado. Você creu em Jesus, certo? Aí você nasceu de novo. O que nasceu de novo? Foi o seu corpo? Foi a sua alma? Sua mente? Foi o seu? Então, nós nascemos de novo no nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, certo? Esse seu corpo, esse meu corpo, ele não vai herdar a vida eterna com Jesus. Esse corpo vai ficar. Ele veio do pó e ao pó voltará. Mas o meu espírito e a minha alma, eles vão receber um novo corpo e vão se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Então vamos lá, vamos avançando aqui, né? 2 Coríntios 5, 21, ele fala assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, quem é esse?
ele o fez pecado por nós. Ou seja, o Pai fez com que Jesus se tornasse o próprio pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi o primeiro homem nascido com a vida de Deus dentro dele, depois de Adão. Jesus nasceu justo, tendo a luz da vida dentro dele, ou seja, foi o primeiro a nascer espiritualmente vivo depois de Adão, certo? E agora nós vamos ver aqui, que esse texto ele fala sobre a grande troca, certo? A grande troca. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele se fez pecado, ou seja, o Pai o fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça. Ou seja, ele não era pecado, ele se fez pecado, para que nós que nascemos em pecado nos tornássemos justos. Você viu? Ele estava nessa posição e nós nessa. Então ele veio para cá e nós assumimos a condição de justos, e Jesus na cruz assumiu a condição do pecado, sem nunca pecar. Amém? Ele não pecou, ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele, certo? Olha só, uma coisa que dá para a gente, quando você vai lá para o livro de Êxodo, capítulo 7, ele mostra ali que Moisés estava ali diante do faraó, junto com Arão, né? E ele tinha que fazer um sinal. Aí qual o sinal que ele fez? Arão jogou o seu bordão, ou seu cajado, e o cajado dele se tornou numa serpente. Já viram essa história? Aí de repente os encantadores, os magos, os mágicos ali, com as suas artes mágicas lá de Faraó, conseguiu lançar os seus cajados também, os seus bordões, e também se transformaram em serpente, certo? Mas olha o que aconteceu de interessante. O bordão de Arão engoliu os bordões, entendeu? O cajado de Arão, aquela serpente, engoliu as outras serpentes dos magos encantadores. Assim como Jesus, que veio com a natureza, com a nova natureza, ele engoliu a natureza do pecado em você, em nós. E essa natureza não existe mais em você. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente pensa, pastor, mas eu ainda tenho alguns desejos na carne. Mas não é a natureza de pecado, que ela não vive mais em quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem a natureza de Deus, tem uma nova natureza, tem um novo homem interior. Você carrega essa carcaça, digamos assim, né? E essa carcaça tem muitos maus costumes, né? Então vamos entrar para frente aqui, né? Para a gente ver, certo? Então a natureza de justiça de Cristo em nós, ela engoliu a natureza de pecado. Jesus literalmente absorveu o pecado para nos dar a sua justiça. Sabe, justiça é um dom gratuito de Deus. E quando nós recebemos a justiça, quando nós entramos na justiça, quando nós nos tornamos justos, nós devolvemos para Deus o quê? Santidade. Nós dizemos assim: Pai, o Senhor derramou a sua justiça, o Senhor me fez justo, e eu entrego para Ti a minha santidade. Eu vou viver em santidade. Amém? Então, esse viver em santidade, esse vestir-se da justiça, que é vestir-nos da couraça da justiça, certo? Eu sei que muita gente fala aí, não, mas é para proteger o coração, as emoções. Amém, glória a Deus, né? Para proteger os órgãos vitais. Na realidade, o que a couraça da justiça faz em nós é nos trazer essa consciência e essa firmeza de que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. E aí, quando nós sabemos que nós somos justos, certo? Às vezes a gente tropeça, peca, erra, certo? Mas eu fui feito justiça de Deus, como é que eu ainda errei, como ainda eu pequei, né? Você ainda está carregando, certo? A carne. Mas aí o que você faz? O correr de Deus, né? Porque Ele não vai aceitar, não vai me aceitar porque eu sou um pecador. Não. O seu Pai vai olhar para você e Ele vai ver você justo.
Então, nesse momento, você não vai correr do Pai, você vai para o Pai. Porque o Pai, vem cá, meu filho justo, estamos aqui mais força para você vencer isso. Recebe mais força para andar em santidade. Recebe mais, recebe mais. Nós não fugimos mais de Deus com medo da ira dele. Nós nos aproximamos mais dele para receber mais do amor dele. Amém? Se é possível receber mais do amor dele, né? Que já derramou todo o amor que podia derramar sobre cada um de nós. Então, santidade é o presente que damos a Deus por nos fazer justos. Efésios 4, 22 a 24. Quando Paulo fala, vamos voltar um pouquinho, quando Paulo fala da armadura de Deus lá em Efésios 6, eu já falei na vez passada, né? Na realidade ele está resumindo o que ele está falando durante o livro de Efésios, certo? E no capítulo 4, ele está falando ali sobre o cinto da verdade, e está falando também sobre a couraça da justiça. E quando você vai para o 22 ao 24, ele começa lá, antes de falar mais especificamente, né? Ele diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, no sentido de que, quanto àquela vida que você tinha antes de nascer de novo, certo? Vos despojeis do velho homem. Ou seja, você precisa se desvestir, né? Ou seja, tem uma camisa, você vai tirar essa camisa do velho homem, você tirar a roupa do velho homem, certo? Que se corrompe. Ou seja, a gente entender aqui um pouco melhor, quando a gente vai lá para Mateus e Jesus está explicando ali sobre o jejum, ele fala assim, ó, não coloqueis vinho novo em odre velho. Porque se você coloca o vinho novo, que é o Espírito Santo, debaixo do velho homem, vai estourar, não vai suportar. É mais ou menos isso aqui que Paulo está falando. Jesus está falando sobre o jejum, que o jejum você mortifica a sua carne. Amém? É muito difícil de entender? Tá não, né? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Por isso que você coloca vinho novo em odre novo, ou seja, você coloca o Espírito Santo, todo o poder do Espírito Santo, no homem que nasceu de novo, na sua nova natureza. Amém? Revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, despojar do velho homem é deixar de viver segundo a natureza de pecado. Vou repetir isso aqui é importante, né? Despojar do velho homem é deixar de viver segundo a natureza de pecado. E revestir do novo homem é viver uma vida em justiça e santidade. Vestir do novo homem é vestir a couraça da justiça. Santidade é o fruto daquele que foi feito justo. Amém? Então você não anda em santidade para ser justo. Você foi feito justo para andar em santidade. Sabe, o Pai, Ele confiou tanto em você, confiou tanto em mim, que Ele primeiro te deu a condição, a posição. E nessa posição, Ele te deu toda a condição para você viver. Eu te faço justo. Anda na justiça. Amém? Vamos resumir um pouquinho, né? O cinto da verdade. Em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós acabamos de ler lá do 22 ao 24, de Efésios 4. Agora o 25 fala isso, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Certo? Aí na próxima aí, como que você veste o cinto da verdade? Quando você deixa a mentira. Nossa, que parece que está tremendo, né? Está tremendo? Deixe de lado a mentira, mesmo aquelas mentirinhas brancas que você considera inocente. Você não é filho do pai da mentira, você é filho de Deus, e Ele é a verdade. E olha só, no versículo 28 ele fala assim, ó, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28.
Da mesma forma que Paulo está falando ali como que você veste o cinto da verdade, aqui ele está falando como que você veste a couraça da justiça. Aquele que rouba, furtava, não furte mais. Aqui Paulo está dando um exemplo de como procede aquele que se revestiu, aquele que vestiu do novo homem que nasceu de novo. Essa pessoa não vive mais em pecado, mas agora ela entra no processo de santificação e vai abandonando as práticas antigas de pecado e substituindo por práticas de justiça, segundo o novo homem que está dentro de você. Certo? A gente fala novo homem, às vezes as mulheres acham estranho, né? Mas assim, Jesus falou, né? Quando você for para a glória, você não casa e não se dá em casamento, ou seja, não tem homem, não tem mulher, né? Então por isso que sempre fala novo homem, certo? Quando fala novo homem, está falando do novo ser humano, né? Da nova pessoa, é melhor falar, nova pessoa, certo? De uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Amém? Então, como que você veste a couraça da justiça? Quando você vai abandonando as antigas práticas do pecado. Quem furtava, não furta mais. Quem mentia também, não mente mais. Certo? Você veste a couraça da justiça quando para de pecar. Você veste o cinto da verdade quando deixa de lado a mentira, quando para de mentir. E você veste a couraça da justiça quando você deixa de lado o pecado e você você para de pecar. Amém? A graça de Deus, vou acrescentar aqui, é a força que temos para vencer o pecado. Lá em Romanos diz que a lei, referindo-se à lei de Moisés, né, é a força do pecado. Mas a graça é a força que você tem para vencer o pecado. Sabe, nós recebemos uma nova natureza, a mesma natureza de Deus, e já temos o que precisamos para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Eu sei que é muita batalha. Lá em Hebreus fala assim: vocês não lutaram até o sangue contra o pecado. Ou seja, tem hora que a luta contra o pecado vai até derramar sangue. Certo? E nós precisamos sim entrar nessa batalha, né? Porque nós não podemos ser dominados pelo velho homem. Continuando lá em Efésios 4, de 29 a 32, fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é o seguinte, é uma palavra, fala assim, podre, apodrecida. Ou seja, está se referindo assim, aquele linguajar do velho homem. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra como saía antes do velho homem, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe, quando você vê aqui no contexto, você vê que não entristeçais o Espírito de Deus. Nós entristecemos o Espírito de Deus quando nós andamos ainda no velho homem, mesmo tendo nos tornado justos. Nós recebemos a justiça de Deus, Jesus foi na cruz, pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos salvos e fôssemos justos. E aí quando nós andamos no pecado, nós entristecemos o Espírito Santo. Então Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a gente vê claramente que a graça de Deus, ela não é uma autorização para viver pecando, mas a força que temos para vencer o pecado. E quando nós nos vestimos do novo homem, quando nós nos despojamos do velho homem, nós ficamos aptos a andar em santidade. Amém? Lá, acho que em Hebreus 6 fala assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor.
Você vê que santificação não é uma palavra pronta, né? Ele está falando assim, se você não entrar no processo de santificação, você não vai ver o Senhor. Então, quando nós fomos feitos justos no nosso espírito, certo? Nós precisamos entrar nesse processo de santificação, de deixando as práticas do velho homem e aplicando as práticas do novo homem, da nova pessoa que nós nos tornamos. A graça não foi dada para nos cobrir simplesmente, ela foi dada para nos transformar no novo homem que já nos tornamos no Espírito. Então nós vamos nos alinhar àquilo que nós já somos por dentro. Amém? Quando nós vestimos a couraça da justiça, certo? Nós somos transformados. E nós não aceitamos mais o argumento do diabo, dizendo, você é um pecador. Fala, não, não sou um pecador. Eu fui justificado em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas você fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo, que a palavra condena. Mas eu estou batalhando, eu vou vencer todas as coisas, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Não é uma atitude passiva, é uma atitude de aceitação. É uma atitude de guerreiro valente que está lutando e vai vencer. Certo? Acho que para a gente terminar, Tito 2, de 11 a 12, ele fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha só, quem é que nos educa? A graça de Deus, aquele favor imerecido, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, ou seja, vivamos hoje, vivamos ainda carregando essa carne, certo? Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, mesmo carregando essa carne, você pode viver em santidade. Você pode viver a semelhança de Cristo. Você pode viver olhando no espelho, certo? E ver Jesus no espelho. E cada dia mais você se torna semelhante a Ele. Cada dia mais semelhante a Ele. Então, vestir a couraça da justiça é ser educado pela graça de Deus. É renegar a impiedade, que é o pecado, e viver com sensatez, justiça e piedade. Nós fomos libertos da velha natureza de pecado. Não precisamos mais ficar presos a uma condição de injustiça. Nós fomos feitos justos em Cristo. E Ele nos capacitou para andar debaixo do dom gratuito da justiça. Sabe, você é capacitado. Você já recebeu toda a capacitação, você já recebeu toda a força necessária para você andar em santificação. Amém? No seu homem interior. Sabe, por isso que a gente fala muito aqui, nós precisamos orar em línguas. Orar em línguas, orar em línguas. Quando você está aí orando em línguas, a Bíblia diz que você edifica-se a si mesmo. Você está construindo, fortalecendo o seu homem interior. Certo? E quanto mais você constrói o seu homem interior, a palavra ali de edificação é construir uma casa. Tanto em 1 Coríntios 14, quanto em Judas 20, ele fala edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? Então, quando nós oramos em línguas, meditando na palavra, quando nós confessamos a palavra, nós estamos construindo, nós estamos edificando o nosso homem interior. E nós somos por completo transformados para andar à semelhança de Jesus. Então, descarte o velho e viva o novo. Amém? Vamos ficar em pé para a gente terminar? Então agora, você pode dizer com todas as letras a última frase aqui: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você pode dizer isso? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe por que você é essa pessoa? Porque você vestiu a couraça da justiça e não vive mais no pecado, mas vive em santificação. Amém?
Então assim, quando você tem essa convicção, o diabo não te engana. Sabe? Quando alguém te perguntar, você é justo? Você precisa ter essa convicção. Você não pode ter dúvida na sua mente. Será que eu sou justo? Será que eu sou um pecador? Sabe, você nasceu com a semente de pecado, mas agora você recebeu a semente da justiça. Então você se tornou justo. E você está no processo de santificação. E você vai alcançar a santidade e entregar como um presente ao Pai. É uma expressão de amor a Ele. Amém? É uma expressão de amor a Ele. Não é para conquistar o amor dEle. Ele já derramou amor sobre você. Agora é você mostrar para Ele o quanto você o ama. É como aquela mulher lá lavando os pés de Jesus, né? Que muito foi perdoado, muito ama. Nós somos feitos justos, porque nós somos totalmente perdoados. E a nossa expressão diante dEle é: eu te amo, Senhor. Sabe, uma das maiores expressões da couraça da justiça é quando nós entramos verdadeiramente na adoração. Adoração onde você sai do lugar de preocupação, sai do lugar do medo e se conecta com o Pai totalmente. Sabe, como uma criancinha que deita nos braços do Pai e se entrega. Vamos adorar o Senhor? Feche teus olhos.